Vamos passar para a segunda parte aqui da nossa aula. Deixa o vigiar e punir. Segunda parte, punição. Então, os capítulos... Capítulo 1, a punição generalizada, e o capítulo 2, que é a mitigação das penas. Só apagar aqui. A gente vai estudar justamente essa passagem agora do suplício. Até a chegada da prisão como forma de punição principal na Europa Ocidental. Tá? Terminei a aula, falando para vocês que em torno do cadafalso, em torno das execuções públicas, existiam focos de legalismo. As pessoas iam lá não só para assistir a crueldade do suplício em si, mas também para ouvir as pessoas maldizerem as autoridades e também para manifestarem seu inconformismo com muitas das penas aplicadas. Começa então Foucault já na segunda parte dizendo assim: os protestos contra o suplício se disseminavam por todos os lados no final do século XVIII. Aqui de novo, suplício. Vamos dizer que foi até o suplício, até traços supliciantes existem até hoje nas penas, como a gente falou no começo da aula, mas vamos dizer que o fim, o declínio desse começa no século XVIII. É preciso que a justiça criminal puna ao invés de se vingar. A passagem no fim do século XVIII do absolutismo, com a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia, e para a época das luzes, o iluminismo. Nessa passagem que a gente vai contextualizar a reforma humanista do direito penal do século XVIII. A passagem do suplício para a pena de prisão. Qual foi, vamos dizer assim, o contexto filosófico e jurídico dessa passagem do suplício para a prisão? Acompanhando a transição do Estado absolutista para o novo regime iluminista, a passagem do suplício castigo para a prisão-pena não foi de imediato, ainda que relativamente rápida. Essa necessidade de um castigo sem suplício é formulada como um grito do coração ou da natureza indignada. No pior dos assassinos, uma coisa pelo menos deve ser respeitada quando os punimos: sua humanidade. Aí surge então o conceito de humanidade? Só aí então que surge aí o conceito de humanidade. Que no suplício não se falava disso, né? Não. Esse conceito é na passagem do absolutismo para o iluminismo, tá? São alguns teóricos aqui iluministas que vão respaldar doutrinas jurídicas que tentam estabelecer uma medida da humanidade na punição. Mas vocês vão ver que a humanidade aqui não é temos que parar de matar as pessoas, não. A humanidade se perfaz quando a punição é mais homogênea. É isso que eles vão dizer. Vocês vão ver. Tem-se, portanto, a impressão de que no século XVIII abriu-se a crise do suplício como forma de punição e propôs, para resolver a lei fundamental de que o castigo deve ter a humanidade como medida. É o que podemos chamar de reforma humanista do direito penal, ou reforma penal do século XVIII. Só que o próprio Foucault fala que um dos expoentes, ele cita outros, mas
Vou botar por aqui, reforma humanista. É o Marquês de Beccaria e a sua célebre obra dos delitos e das penas. Alguém já leu? Eu estou lendo. Segunda vez. Geralmente quando a gente, no começo de direito penal, da disciplina de direito penal, os professores passam. Hoje seria um texto conservador até, né? Mas é um texto... nessa época a mulher não tinha direito ao voto, enfim. É bem datado, mas enfim. O que importa aqui é que Beccaria foi um dos principais expoentes dessa reforma humanista. Desde o fim do século XVII, XVII, notou-se uma diminuição considerável dos crimes de sangue e, de um modo geral, das agressões físicas. Os delitos contra a propriedade parecem prevalecer sobre os regimes violentos. Nessa passagem aqui, você tinha, na época do suplício absolutismo, uma maior criminalidade que ele chama de sangue ou de direitos, depois vocês vão ver. Um aumento de uma criminalidade de bens. Um pano de fundo dessa passagem do suplício para a pena de prisão. Os delitos contra a propriedade parecem prevalecer sobre os crimes violentos. O roubo e a vigarice sobre os assassinatos, os ferimentos e golpes. O movimento global faz derivar a ilegalidade do ataque aos corpos para o desvio mais ou menos direto dos bens. E da criminalidade de massa para a criminalidade das bordas e margens, reservada, por um lado, aos profissionais. Tá? A passagem de uma criminalidade de sangue para uma criminalidade de fraude faz parte de todo um mecanismo complexo, onde figura o desenvolvimento da produção, tá? Dos meios de produção, o aumento das riquezas, uma valorização jurídica e moral maior das relações de propriedade, a ascensão da burguesia e o poder. É nítido que será necessária uma maior proteção à propriedade privada. Tá? Então você já imagina. É isso que ele está falando. Saímos de um tipo de criminalidade que era voltada, ele chama de sangue, uma criminalidade que atinge bens. O problema é quando são os bens da burguesia. Tá? A punição torna-se menos atroz, menos cruel, não por respeito pela humanidade dos condenados, mas por uma tendência para uma justiça mais séria e focada numa vigilância penal mais atenta do corpo social. Se confrontamos esse processo com o discurso crítico dos reformadores, vemos uma notável coincidência estratégica nessa passagem aqui, da ascensão da burguesia junto com a reforma humanista. Realmente o que eles atacam na justiça tradicional, antes de estabelecer os princípios de uma nova penalidade, é mesmo o excesso dos castigos, das punições. Mas o excesso que ainda está mais ligado a uma irregularidade que um abuso do poder de punir. Essa humanidade, nas penas, ela tem que surgir não porque existe a pena de morte ou porque ela é uma pena excessivamente que privilegia os excessos, mas porque ela é muito irregular. Adianta para a burguesia que está tomando poder que seja punido, independente da forma que nós temos furto de gado, vamos dizer, todo dia acontecendo na França, mas se só pune, como o suplício era heterogêneo, ele punia eventualmente alguns crimes só. É isso que é heterogeneidade. Enfim, heterogeneidade na punição. Você precisa de uma punição mais homogênea, que todos sejam punidos a partir do momento que você está furtando o gado do pecuarista francês. É isso que eles chamam de humanidade, na verdade. É o quê? É criar uma regularidade do poder de punir. Em suma, é a má administração da justiça na gestão das punições e não tanto a crueldade das penas
o que sobressai das críticas formuladas pelos reformistas. De acordo com o autor, essa disfunção do poder vem de um excesso central. Excesso central, ou seja, vem da figura do rei. Pois o direito de punir se confundia com o poder pessoal do soberano. O verdadeiro objetivo da reforma não seria, isso é importante, tanto fundamentar um novo direito penal a partir de princípios mais isonômicos, mas estabelecer uma nova economia do poder de castigar, tornando-o mais eficaz, mais regular, mais constante e mais bem detalhado em seus efeitos. Enfim, aumentar seus efeitos, diminuindo seu custo econômico e político. Vocês imaginem o custo, não importa aqui que é a monarquia, que tinha para o Estado organizar uma execução na praça pública. Digo custo político, pode falar. A expressão que o senhor utilizou para definir isso foi a economia? Do poder de punir. Você pode pôr. Eu falei de castigar, mas ele usa mais do poder de punir. É que aqui eu quis usar um sinônimo. A gente vai explicar isso oportunamente, tá? O custo econômico que tinha, quanto não gastava para você fazer uma execução em praça pública. Você precisa então de uma punição que seja mais econômica e mais eficaz, econômica financeiramente também. A nova teoria jurídica da penalidade engloba na realidade uma nova economia política do poder de punir. Foucault sustenta que a reforma humanista representou o primeiro distanciamento da excessiva força do soberano, em direção a meios de punição mais generalizados e controlados. O objetivo não era punir menos pessoas, mas punir melhor, de maneira menos severa, porém com mais universalidade e necessidade. Em poucas palavras, inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir. Primeiro distanciamento? Da excessiva força do soberano. Você tirar do poder de punir a ligação com o poder pessoal do soberano, porque na época absolutista do suplício era o poder do rei, exclusivo do rei, que justificava essa punição, essa forma de punição, tá? A ideia aqui é inserir, né, na passagem do suplício aqui para a prisão, no bojo da reforma humanista, inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir. O que ele quer falar? É tirar essa centralização do rei. E você distribuir isso, inclusive... Tudo bem ali? Eu ouvi um barulho, será que tem alguém se manifestando? Algum espírito? Não. Você inserir mais profundamente do corpo social o poder de punir, ou seja, você poder descentralizar o poder de punir, ficava na pessoa do rei, para inclusive outros outras instituições sociais, que não o Estado. E a gente vai chegar no desenvolvimento numa sociedade disciplinar que não se restringe apenas à punição, né, pela prisão. É isso aqui? É isso mesmo. A conjuntura que viu nascer a reforma não é, portanto, de um sentimento de humanização do direito penal, mas de uma necessidade de uma nova política de gestão das ilegalidades. Tá? No antigo regime, as diferentes camadas sociais tinham cada um sua margem de ilegalidade tolerada. A não aplicar, isso ele falando aqui do absolutismo. A não aplicação da regra, a inobservância de inúmeros éditos ou ordenações era a condição de funcionamento político e econômico da sociedade absolutista. Eram privilégios concedidos aos indivíduos e às comunidades. O que ele quer dizer com isso? O rei ignorava determinados tipos de conduta específica de classes sociais. Por exemplo, vamos dizer, dos servos, que depois viraram o proletariado, se apossar de determinadas terras para poder fazer um plantio, por exemplo, de subsistência, ou, né, que seriam terras do Estado.
No caso da burguesia, por exemplo, você poder sonegar um pouquinho de tributo, um pouquinho de taxa para os estados. Quem mais se valeu desse tipo de ilegalidade que ela é tolerada pelo rei no absolutismo? Claro que foi a burguesia, que foi daí que ela tirou o poder para ela poder derrubar o rei. As camadas mais desfavorecidas da população não tinham privilégios, em princípio, mas gozavam no que lhes impunham as leis e os costumes de mais tolerância, conquistada pela força ou obstinação. E essas mais eram para elas condição tão indispensável da existência, estamos falando aqui dos servos, que muitas vezes estavam prontas a se sobrelevar para defendê-las, a se revoltar para defendê-las. As tentativas periodicamente feitas para reduzi-las, alegando velhas regras, provocavam sempre agitações populares, do mesmo modo que as tentativas para reduzir certos privilégios da nobreza, burguesia e do clero. Vale frisar ainda que as ilegalidades praticadas pela camada mais pobre e as praticadas por outras classes sociais, no caso que falei da burguesia, não havia convergência, mas também não havia oposição. Cada grupo tinha umas com outras relações, ao mesmo tempo de rivalidade e cumplicidade. O jogo recíproco das ilegalidades fazia parte da vida política e econômica da sociedade. Como eu disse, a maior beneficiária era a burguesia, que sobre essas brechas alavancou parte do crescimento econômico. A tolerância se tornava estímulo. No final do século XVIII, o aumento da riqueza, por conta dessas ilegalidades toleradas também, e o crescimento demográfico da população, o alvo principal passou da ilegalidade de direitos para a ilegalidade de bens. E começa a incomodar aqueles que mais dependiam da propriedade privada, ou seja, a burguesia. Enquanto era conveniente para a burguesia ter o rei no poder, é isso que ele está falando, e o suplício como forma de punição, beleza. A partir do momento em que essas ilegalidades que eram toleradas começaram a interferir no crescimento econômico da burguesia, era o momento então de se mudar o tipo de punição e, claro, a forma de governo. A maneira pela qual a burguesia tende a investir nas mercadorias e nas máquinas supõe uma intolerância sistemática à ilegalidade das camadas mais pobres. Se os mais pobres era tolerado pelo rei o furto de grãos em pequena escala, já começa a não ser mais. O furto do gado, às vezes para comer, mesmo para abastecer uma comunidade, já começa a não ser mais tolerado. É, portanto, necessário controlar e codificar todas essas práticas ilícitas. É preciso que as infrações sejam bem definidas e punidas com segurança. Que nessa massa de irregularidades toleradas e sancionadas de maneira contínua, com ostentação sem igual, seja determinado o que é infração intolerável e que lhe seja impingido um castigo que dela não poderá escapar. Com as novas formas de acumulação do capital pela burguesia, de relações de produção e de estatuto jurídico da propriedade, todas as práticas populares que se classificavam, seja numa forma silenciosa, cotidiana, tolerada, seja numa forma violenta, na ilegalidade dos direitos, são desviadas à força para a ilegalidade dos bens. O servo não teria mais o direito de usar aquele campo para poder cultivar a sua própria subsistência. Era uma questão de direito, ali que tá, ele tinha o direito de usar. Isso daí é como se virasse na passagem aqui do suplício para a prisão, ou enfim, na reforma humanista, no bojo da reforma humanista do direito penal, de uma legalidade de bens. O que era um direito, ou uma legalidade de direito usar as terras, seria uma legalidade de bens, ou seja, estava furtando ou esbulhando a terra que a burguesia podia fazer uso. O que está em jogo na reforma penal humanista do século XVIII é, na verdade, a reestruturação da gestão das infrações, da gestão dos ilegalismos.
A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Nós temos a passagem aqui de uma economia do feudalismo para uma economia comercial, com a ascensão da burguesia. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão essa corresponde a uma divisão de classes entre burguesia e proletariado. Esta redistribuição das ilegalidades refletiu inclusive na especialização do aparato judiciário para ilegalidades de bens, cujo alvo era o proletariado, os tribunais ordinários e os castigos. Para a criminalidade de direitos inerentes à burguesia, jurisdições especiais com transações, acomodações, multas atenuadas. Ou seja, a burguesia se reservou o campo fecundo da ilegalidade dos direitos. Em resumo, a reforma humanista, a reforma penal nasceu no ponto de junção entre a luta contra o superpoder do soberano, do rei, e a luta contra o infrapoder das ilegalidades conquistadas e toleradas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a reforma humanista lutava contra esse excesso e centralidade do poder punitivo do rei e também contra e também a favor de uma mudança na gestão das ilegalidades, tornando mais passíveis de punição a criminalidade ligada aos bens, que é o que ele chama aqui de infrapoder conquistado. A luta pela delimitação do poder de punir se articula diretamente com a existência burguesa de submeter a ilegalidade popular a um controle mais estrito e constante. Compreende-se que a crítica dos suplícios tenha tido tanta importância na reforma penal, pois era uma figura onde se uniam, de modo visível, o poder limitado do rei e a ilegalidade sempre desperta do povo. Portanto, a denominada humanidade das penas é a regra fundamental que deu origem a um regime de punições que deveria fixar limites tanto ao poder soberano quanto à ilegalidade popular. A reforma humanista do direito penal serviu para tolher o poder do rei e aumentar o poder da burguesia, punindo mais e melhor qualquer tipo de ilegalidade praticado pelo proletariado, que é ligado à criminalidade dos bens. No plano mais estritamente sociopolítico, Foucault prefere sugerir claramente a tese de que a reforma humanista do direito penal esteja a serviço da burguesia europeia, que, não por acaso, está afirmando seu papel crescente, seu papel hegemônico naquela época. Há por isso um modo diverso de reprimir firmemente a violação de bens, típico da plebe, nas violações de direitos. Típico da burguesia. O que leva o autor a afirmar que um sistema penal deve ser concebido como instrumento para gerir diferencialmente as ilegalidades, não para suprimi-las a todas. A reforma penal serviu só para punir mais e melhor a criminalidade de bens, não de direitos. Os principais objetivos da reforma penal humanista do século XVIII são, ao mesmo tempo, constituir uma nova economia e uma nova tecnologia do poder de punir. Uma nova economia, porque tira do rei para jogar para todo o tecido social a possibilidade de punir. E tecnologia, porque muda o foco da criminalidade de sangue para uma criminalidade de bens a ser punida. O castigo penal deve, portanto, ter uma função generalizada, coextensiva ao corpo social e a cada um de seus elementos. Surge aqui o problema da medida e da economia do poder punitivo. O criminoso, no contexto da reforma humanista do direito penal, final do século XVIII, e aqui também
um dos alicerces filosóficos dessa reforma humanista é a teoria contratualista de Rousseau. O criminoso, dentro da reforma humanista, que tem como base a teoria contratualista de Rousseau, o criminoso é entendido como aquele que rompe as regras do contrato social, atacando, portanto, a sociedade como um todo. Nós nos unimos e pactuamos, né? Abdicamos da não digo do nosso livre-arbítrio, mas de parcela da nossa liberdade para a gente poder ter, né, uma pessoa que vai governar. É como se a gente tivesse aderido a um contrato, feito um contrato para poder viver numa sociedade organizada. Toda pessoa que quebra a regra desse contrato é, por conseguinte, inimigo da sociedade. Surge assim o direito de punir, que se desloca da vingança soberana para a defesa da sociedade. Deixa eu apagar aqui. Defesa do soberano. Esse direito de punir, diferentemente do direito da vingança pessoal do soberano, ele não é absoluto. Por não ser absoluto, surge daí o que Foucault chama de princípio de moderação das penas. Isso no bojo, no contexto da reforma humanista do direito penal. A passagem do suplício para a pena de prisão. Na pena do suplício para a pena de prisão. Mesmo quando se trata de castigar o inimigo do corpo social, é necessário que essa punição seja humana, espelhando a racionalidade do homem. Também é necessário que sejam controlados os efeitos do poder. Segundo Foucault, essa racionalidade econômica é que deve medir a pena e prescrever técnicas ajustadas. Humanidade é o nome respeitoso dado a essa economia e seus cálculos minuciosos. Em outras palavras, é necessário que a suavidade da instrução e das penas se concilie com a certeza de um castigo pronto exemplar, e que a sociedade civil encontre a maior segurança possível nesse novo sistema punitivo. A punição deve ter como objetivo o bojo da reforma humanista as consequências do crime. O que ele quer dizer com isso? Deve estancar a desordem que o delito produz no corpo social. A pena deve ser calculada não em função do delito praticado, mas de sua possível repetição. O objetivo é a prevenção. Punir será então uma arte dos efeitos, mais que opor a enormidade da pena à enormidade da falta. É preciso ajustar uma a outra as duas séries que seguem o crime, seus próprios efeitos e os da pena. É preciso punir exatamente o suficiente para impedir a repetição criminosa. O objetivo da punição é a prevenção, ou seja, impedir a repetição criminosa. Surge então, em razão desse objetivo principal que é a prevenção, isso aqui é importante, que é impedir a repetição criminosa, uma nova linguagem universal e generalizada do poder de punir. Existem, e eu vou passar para vocês aqui, que está no edital, inclusive, essas 6 regras principais que balizam esse novo poder de punir. Aqui. 6 regras.
Regra da quantidade mínima. Está ali, né? Regra da quantidade mínima. Esqueci que eu fiz isso aí. Para que o castigo produza o efeito que dele se deve... para que o castigo produza o efeito que se deve esperar dele, basta que o mal que causa ultrapasse o bem que o culpado te retirou do crime. Para que produza o efeito que se espera? Essa definição eu vou passar para você aqui. Ela está em Beccaria, inclusive. Quantidade mínima, regra da quantidade mínima. Para que o castigo, que a punição, produza o efeito que se deve dela esperar, basta que o mal que causa ultrapasse o bem que o culpado retirou do crime. Ou seja, é necessário que aplique ao culpado um dano levemente maior que a vantagem que o delito lhe proporcionaria. É isso. Daí é outra. Regra da idealidade suficiente. Não é mais o caso de sustentar o suplício, porque é melhor mostrar a ideia, a representação simbólica da pena sobre o condenado do que impingir em praça pública sofrimento ao corpo físico. É a representação da pena que deve ser maximizada, e não sua realidade corpórea. Terceira, que ele chama de efeitos laterais ou colaterais, por isso que eu pus ali. Basta que o mal. Tá, vou repetir para vocês. Quantidade mínima. O mal da pena deve ser levemente superior ao o mal da pena. O dano, vou usar aqui as palavras do Foucault. É necessário que aplique ao culpado um dano levemente maior que a vantagem que o delito lhe proporcionaria. Tá? É a ideia de que o crime não vai te trazer nenhuma vantagem econômica, porque a punição vai ser maior do que aquilo que eventualmente você pudesse tirar de vantagem. Seria o crime. Exato. A ideia é assim, né? Mas é importante saber, né, que o mal deve ser levemente superior. O dano causado levemente superior. Porque antes o dano causado era, né? Sim. Totalmente desproporcional. Regra da idealidade suficiente. Que não é mais necessário punir as pessoas em praça pública. É necessário que a representação da pena, a ideia da pena, seja maximizada. A ideia de punição deve ser maximizada. É a representação da pena que deve ser maximizada, e não sua realidade corpórea. Isso nas palavras do Foucault. Efeitos colaterais ou laterais. É a mesma ideia da prevenção geral. A pena deve ter efeitos mais intensos naqueles que não cometeram os delitos. Que não cometeram o delito. É igual a prevenção geral a ideia de prevenção geral na teoria da pena atual. É justamente daí que é tirado. Os meios escolhidos para punir provocarão no espírito do povo a impressão mais eficaz e duradoura e ao mesmo tempo a menos cruel sobre o corpo do condenado. A pena deve ter efeitos mais intensos naqueles que não cometeram o delito. Regra da certeza perfeita é o que? A certeza da punição. Abolindo-se a possibilidade do perdão, tradicionalmente reivindicado pelos soberanos. Lembra quando eu disse que a execução da pena, entre a condenação e a execução da pena, que eram rápidas na época do suplício, era em seguida. Existia a possibilidade do soberano ir lá e indultar a pessoa, falar, você não. Chegar uma carta e falar, Vossa Majestade, absolve fulano de todos os delitos. É isso que eles querem extirpar. É a certeza da punição.
que nenhum crime cometido escape aos olhos dos que têm de fazer justiça, pois nada torna mais frágil a legislação do que a esperança da impunidade. Outra coisa que é corolário ou a consequência dessa certeza perfeita é que os processos e as leis não sejam mais secretos e que por todos sejam conhecidos os fundamentos da condenação ou da absolvição do réu. É totalmente o oposto do que era antes. Quem detinha o conhecimento das leis e das decisões eram juízes, era um direito absoluto do monarca e dos juízes. Aqui não. Todos devem saber quais foram os fundamentos da condenação dele. Regra da verdade comum. Pega o abandono do antigo sistema de provas legais, do uso da tortura, da extorsão da confissão, haja vista a necessidade de uma demonstração lógica da existência do delito, estruturalmente análoga à metodologia da demonstração matemática. E vou ler aqui qual que é o principal corolário dessa regra da verdade comum. É o princípio, é justamente o oposto do que era no suplício, que é o princípio que da não culpabilidade ou a presunção de inocência. Como uma verdade matemática, a verdade do crime só poderá ser admitida uma vez inteiramente comprovada. Segue-se que, até a demonstração final do crime, o acusado deve se reputar inocente. Essa diferença com o sistema anterior do suplício é... Segue-se que, até a demonstração final de seu crime, o acusado deve ser reputado inocente. Como uma verdade matemática, a verdade do crime só poderá ser admitida uma vez inteiramente comprovada. E por fim, especificação ideal. Todas as infrações têm que ser qualificadas, têm que ser classificadas, reunidas em espécies, que não deixem escapar nenhuma ilegalidade. É necessário um código e que seja suficientemente preciso para que cada tipo de infração possa estar claramente presente nele. Nada mais é do que a necessidade de um código exaustivo, que deixe claros os crimes e as penas. Pois não. Os sistemas punitivos atuais, eles se devem praticamente a tudo isso, né? Sim. 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 Se a gente pegar o livro do Beccaria, tá tudo isso aqui. É a fonte. Ele está dizendo que essa fonte do novo poder de punir, todo esse tipo, essas regras, elas serviram, na verdade, é para quê? Para poder mudar a forma como eram punidas as ilegalidades. Agora você conseguir punir mais a classe proletária e a ilegalidade referente aos bens. É isso que ele está querendo dizer. Foi por isso que isso aqui se desenvolveu, porque tinha o interesse da burguesia por trás disso, que era a classe que estava em ascensão. E você vai ver que cada uma dessas regras tem um papel nesse novo poder de punir, que a gente vai chegar, que é a prisão. Que você vai ver que a última punição que eles... justamente essa parte da individualização que eu vou falar. A última punição que deveria ser adotada, que justamente a última punição que deveria ser adotada era a prisão, porque a prisão você não consegue individualizar a pena, você trata todo mundo igual, então qualquer tipo de crime você tem o mesmo tipo de punição. Mas, surpreendentemente, a gente vai estudar mais para frente, né? Na próxima aula, eu acho, não vai ser hoje, o porquê que foi a prisão, que na verdade foi o que floresceu dessa... A ideia inicial deles não era todo mundo vai preso. Eram obras públicas, eu vou avançar aqui, no momento oportuno aqui. Inclusive, eles entendiam que a prisão... é como se ela fosse uma punição processual, você entendeu? A pessoa está presa porque está sendo processada.
Depois que ela foi condenada ou absolvida, daí você tem uma punição, ela não seria uma punição. E além dela remontar também a questões, a prisão era muito utilizada pelos reis também, pela monarquia. Então eles queriam se separar, falar, o nosso mecanismo penal é totalmente diferente. Mas vamos lá. Dessa última regra, que aqui a gente falou da especificação ideal, que é todos os crimes e as penas ser previamente definidos e codificados. Dessa última regra, Foucault constata que, ao mesmo tempo em que é imperiosa uma classificação dos crimes e dos castigos, há a necessidade de uma individualização das penas, em conformidade com as características singulares de cada criminoso. A ideia é de que o mesmo castigo não tem a mesma força para todos, e o exemplo dele é muito interessante e verdadeiro. O rico não teme a multa, tampouco a infâmia assustadora para quem já está exposto. Interessante. Nesse ponto surge também da individualização das penas. Olha que interessante, que é essa sexta regra aí. Aparece a noção no texto daí de reincidência. E Foucault diz que ela vai ganhar uma nova roupagem. Porque ela pode, inclusive, em razão da individualização das penas, que deve ser de acordo com cada um, ela pode mudar a pena do condenado. Através da reincidência não se visa o autor de um ato definido pela lei, mas o sujeito delinquente. Uma certa vontade que manifesta seu caráter intrinsecamente criminoso. Em resumo, a chamada humanização das penas no século XVIII, reforma penal, ou humanidade das penas, ou reforma, ele usa esses três termos, reforma humanista do direito penal, reforma penal do século XVIII, implica no deslocamento do ponto de aplicação do poder de punir. Como eu falei no suplício, o objeto já não é mais o corpo, mas a alma do condenado. Suplício, o corpo. Humanidade das penas, a alma. O projeto político por trás da reforma propicia uma nova tecnologia punitiva, uma nova relação de poder, em que não se leva em consideração apenas o crime em si, mas o criminoso como indivíduo a ser considerado segundo critérios específicos, ou seja, de acordo com a sua delinquência ou grau de periculosidade. A gente hoje, tenta afastar, agora estou fazendo um contraponto aqui que não tem nada a ver com o texto, assim, nada a ver, vamos dizer, com, ele não vai ser exigido de vocês, mas em que pese tudo isso aqui ser muito parecido ou igual hoje, a questão, em tese, da reincidência e de você, avaliar uma pessoa em razão única e exclusivamente da reincidência, ela tem que ser afastada do direito penal. A gente tem que punir o ato cometido. Vamos agora para a segunda parte, que é a mitigação das penas. A arte de punir, portanto, deve repousar sobre toda uma tecnologia da representação. Encontrar para um crime, por isso individualização, um castigo que convém é encontrar a desvantagem cuja ideia se torne tal que seja tal que torne definitivamente sem atração a ideia de um delito. É uma punição ideal que afaste qualquer ideia de que é vantajoso você cometer um crime. Não faz sentido quem furta um gado para comer ir para prisão, certo? Quem mata uma pessoa porque estava traindo, enfim, a outra, por qualquer motivo que seja, ir para prisão também. E hoje é o que acontece. É isso que ele está falando. Para que esse mecanismo punitivo que trabalha com a representação ideal funcione, Foucault estabelece 6 condições.
Que o poder punitivo seja o menos arbitrário possível. É o que ele chama daí de princípio da comunicação simbólica entre delito e o castigo. Que o castigo decorra do crime. Que a lei pareça ser uma necessidade das coisas. E que o poder haja mascarando-se sob a força suave da natureza. Segunda condição para esse novo princípio da comunicação simbólica entre o delito e o castigo. Nas palavras de Foucault, que o castigo decorra do crime, que a lei pareça ser uma necessidade das coisas e que o poder haja mascarando-se sob a força suave da natureza. O poder que pune, ele não deve aparecer, ele deve estar escondido. Diferente do suplício, onde o poder, ele tinha, né, de punir, ele estava explícito ali, em cada facada no corpo do supliciado, como o poder do rei, certo? Segunda condição. Certeza da punição. O crime não compensa. Que seja diminuído o desejo que torna o crime atraente, ao mesmo tempo em que se aumenta o temor da natureza punitiva. Você ter certeza da punição, a certeza da punição seja tão grande quanto a desvantagem do crime. Terceira condição, modulação temporal da pena. A pena não pode ser, ela tem que ser definida, né? Tem que ter um termo final. E daí ele decorre que a modulação temporal da pena. O papel de duração do castigo deve estar associado ao tipo de delito cometido. Quarta condição, que eu pus ali, caráter de prevenção geral da pena. A pena deve possuir um caráter de prevenção geral, isto é, que os castigos possam ser vistos como a retribuição que o culpado faz a cada um de seus concidadãos pelo crime que lesou a todos. Por essa razão, por essa questão, por esse caráter de prevenção geral da pena, a pena, entre aspas, deve doer mais na população do que no próprio criminoso, impedir, né, a reiteração criminosa. Por esse motivo, os reformadores, que a gente está falando aqui no bojo da reforma, propunham que as obras públicas como uma das melhores punições possíveis. Há um interesse coletivo na pena do condenado. Ou seja, está fazendo uma obra pública, ele está fazendo, né, para a coletividade, fazendo alguma coisa em prol da coletividade. E ao mesmo tempo, ele está sendo visto, é passível de controle. Quinta condição, punição pública. É a visibilidade dos castigos que reforça a codificação penal. A cerimônia do castigo reforça no corpo social a ligação entre a ideia do crime e a ideia de pena. A duração que torna o castigo eficaz para o culpado também é útil para os espectadores. Sexta condição, apagar qualquer traço de sucesso do crime. Se a cerimônia punitiva for bem realizada, o crime só poderá aparecer como uma desgraça. Superadas essas condições, Foucault demonstra que a utilização da prisão, foi o que eu disse, como forma geral de castigo, nunca é apresentado nesses projetos de penas específicas, visíveis e eloquentes. A pena de prisão não é apresentada na reforma humanista do direito penal. Tá? São punições públicas, que têm caráter de prevenção geral da pena. Tá? Pois a ideia de uma reclusão penal é duramente criticada por muitos reformistas por vários motivos. Os motivos das críticas dos reformistas à pena de prisão. Primeiro, que seria incapaz de responder à especificidade dos crimes. Foi como eu disse. A pessoa que mata a outra vai presa. A pessoa que furta o patrimônio alheio vai presa. A pessoa que frauda o fisco vai presa.
Depois, porque é desprovida de efeito sobre o público. Ou seja, a prisão a pessoa está escondida, né? Lá. Também porque era cara e manteria os condenados na ociosidade. Se não outro motivo. Por fim, porque o fato de privar um homem da sua liberdade seria um exercício de pura tirania. Os próprios reformadores dizem que a pena de prisão é tirana. Em resumo, seria a prisão totalmente incompatível com essa técnica de pena-efeito, né? Com essa representação simbólica da pena. Todavia, em menos de 20 anos, o princípio tão claramente formulado na Constituinte, né, pós-Revolução Francesa, de penas específicas, ajustadas, eficazes, que formassem cada caso, tornou-se a lei de detenção para qualquer infração pouco importante. Com o advento, isso a gente está... Ele fala, do final do século XVIII, vamos dizer 1700, vou por aqui, 89 da Revolução Francesa, a 1810, quantos anos aqui? 10? 20 anos? 20 anos, 21 anos. Que é o Código Penal francês. Com o advento do Código Penal francês, a prisão ocupa quase todo o campo das punições possíveis. Para Foucault, trata-se de uma materialidade totalmente diferente, uma física de poder totalmente diferente, uma maneira de investigar o corpo totalmente diferente. A diversidade, né, pregada pelos reformistas, tão solenemente prometida, reduz-se finalmente a essa penalidade uniforme e melancólica. Assevera o autor, o quão surpreendente foi essa disseminação da penalidade de prisão. É porque esta não era, como se imagina, um castigo que já tivesse solidamente instalado no sistema penal. Na realidade, a prisão tinha apenas uma posição restrita e marginal no sistema de penas. A prisão, como forma de punição, era ainda mais desqualificada, porque estava, na prática, ligada diretamente ao arbítrio real e aos excessos de poder soberano, que a utilizava de maneira indeterminada e às margens da legalidade. Outros a rejeitavam porque seria uma forma de punição aos que ainda não estavam condenados. Foi o que eu disse para vocês, além de atentar contra o princípio da individualização da pena. Como pôde, então, a detenção ter se tornado uma das formas mais gerais de punição? Que é essa parte aqui. Uma aguinha também. Eu já estou acabando aqui também. Aqui. Loucura não, né? Assim, faz todo sentido depois que você lê. Você sai do suplício e vai para a pena de prisão. Claro. A tortura, né? A punição a dor direta ao corpo. Agora, a prisão você não... É uma forma cruel também de punição. Ainda mais como é utilizado hoje em dia, né? A ideia, vocês vão ver, dispositivo da prisão como dispositivo de poder da sociedade disciplinar é interessante. A gente vai, que é essa reconstrução do homos econômicos, né? É você trazer utilidade econômica à pessoa que vai presa. Você treinar aquele corpo para poder se adequar ao mercado de trabalho. Interessante que eu digo assim, ela... Hoje em dia, né, se a gente pensar em prisão, eu pelo menos, né, a prisão para mim é tão cruel quanto o suplício. Como pode então a detenção ter se tornado uma das formas mais gerais de punição? Segundo Foucault, a explicação mais frequente é a formação durante a época clássica de alguns grandes modelos de encarceramento punitivo. Isso aqui não está explicitamente no edital, mas eu preciso passar para vocês para eu poder explicar da onde veio a prisão. Na forma... Eu não sei nem falar esse nome aqui, mas eu vou escrever. O modelo mais antigo é o que ele chama de... Não é o que ele chama, é chamado de Hausfuß, que ficava em Amsterdã.
Tem com M? Com... Ah, é. Eu sei que em português de Portugal é Amsterdão, mas eu não sei. Amsterdã, não sei se é com. Ah, é. Amsterdã. Com M. É de 1596. O que é esse modelo aqui? 1500 e... Desculpa. Tá horrível aqui, peraí. Nem eu tô entendendo, porra. Peraí. Não, foi isso não. Não, também não dá, não sei. É que eu escrevo. Não tô fazendo isso de sacanagem, é porque eu escrevo pequeno que eu tô perto, eu esqueço que vocês estão longe. 1596. Tá? Seu funcionamento obedecia a 3 grandes princípios. A duração da pena podia ser determinada pela própria administração. Olha que interessante. De acordo com o comportamento do prisioneiro. O trabalho era obrigatório, realizado em comum. E pelo trabalho feito, essas 3 coisas são importantes. Os prisioneiros recebiam um salário. Enfim, havia um horário estrito, um sistema de proibições e de obrigações, uma vigilância contínua. Todo um jogo de meios para atrair para o bem e desviar do mal os detentos no dia a dia do Hausfus. Outro exemplo que ele usa é cadeia de Gandhi. Gandhi. Não é? Não tem nada a ver com Mahatma Gandhi, nem com filhos de Gandhi, não tem nada a ver. Isso aqui é uma cadeia que era na Bélgica. Nessa cidade, acho que Gandhi é a cidade. Datado, esse outro modelo. Ai, caramba. 1775. Dá para enxergar aí? Ou não dá? Ainda bem que eu não dou aula de matemática. Organizou o trabalho do condenado em torno de imperativos econômicos. Em razão da ociosidade, será a causa geral da maior parte dos crimes. A obrigatoriedade do trabalho permitiu ao detento melhorar seu destino durante e depois da detenção. Aqui nos 2, aqui tem a questão do trabalho. Essa evolução é o que o autor chama de reconstrução. Está ali, né? Reconstrução do Homo economicus. Vou escrever aqui. Se aparecer isso numa prova, o que isso aqui está ligado? Está ligado à utilização econômica do corpo do condenado. A utilidade econômica retirada a partir do modelo do mecanismo punitivo do corpo do condenado. Aumentar a utilidade do corpo do condenado. Utilidade econômica. Para você treinar alguém a ser útil economicamente, você tem que excluir a utilização de penas curtas. A duração da pena só tem sentido em relação a uma possível correção, concomitantemente a uma utilização econômica do criminoso corrigido. Esses 2 modelos são importantes em razão do chamado princípio do trabalho. Daí tem outros 2 modelos que talvez vocês já estejam mais acostumados. Deixa eu trocar de caneta. Modelo inglês e modelo americano. Tá aqui. Deixa eu ver se eu pude aqui. Na 4ª parte da obra ele desenvolve melhor os modelos. É que aqui é só para entender de onde vem a origem dessa prisão como forma de punição. O modelo inglês. Além desse princípio do trabalho, todos aqui têm a questão do trabalho, né? Trabalho obrigatório. Além do trabalho obrigatório aqui, a condição essencial é o isolamento. O modelo inglês é trabalho mais isolamento. O condenado, escapando às más influências, isso aqui às vezes serve até para criminologia. Às vezes não, serve até para criminologia. O
condenado, escapando às más influências, pode redescobrir no fundo de sua consciência a voz do bem. A cela tornando-se um instrumento, a cela como um instrumento por meio do qual se pode reconstituir ao mesmo tempo o homo economicus e a moralidade do indivíduo. Em outras palavras, olha, a finalidade do encarceramento era transformar a alma e o comportamento do detento. Transformar a alma? E o comportamento. Só para dar contextualizar, por exemplo, dos principais, um delito muito comum nessa época era, até o nosso foi excluído aqui da lei de contravenção, mendicância, né? Como que é o nome do delito? Mendicância. Era um delito. Se pensar nisso, faz todo sentido. O cara foi condenado por mendicância. O que você tem que fazer com ele? Fazer ele trabalhar, para ele pagar as contas dele, certo? E não ficar na rua. Como você vai inserir ele? Por meio de uma pena que tem o princípio do trabalho obrigatório e dê para ele uma, né, retome ou constitua nele essa utilidade econômica. Modelo inglês, trabalho, isolamento. Modelo Filadélfia, o americano. Trabalho obrigatório em oficinas para o custeio das despesas da prisão, com esse ofício. Não é bem estadunidense mesmo, né? Mas também almejava uma retribuição individual aos prisioneiros para assegurar sua inserção moral e material no mundo estrito da economia. Segundo Foucault, aqui a vida é então repartida de acordo com um horário absolutamente estrito, sobre uma vigilância ininterrupta. Vigilância ininterrupta é uma coisa que o dispositivo disciplinar vai desenvolver depois. O confinamento solitário não é total, apenas para certos detentos. Isso é diferente. No inglês todos ficam isolados. E o trabalho é em silêncio. Aqui já não é assim. O confinamento solitário não é total. Como em Gandhi, eu não sei como pronuncia, a duração do encarceramento pode variar de acordo com o comportamento do detento. Um exemplo aqui desse modelo Filadélfia, modelo americano, deixa eu ver se está aqui. É esse aqui, ó, Walnut Street. É uma prisão. Que adotava o princípio da não publicidade da execução da pena. O oposto do que os reformistas falavam, que tinha que ter publicidade. Se a condenação e o que a motivou deve ser conhecido por todos, a execução da pena, em compensação, deve ser feita em segredo. Além disso, a certeza de que atrás dos muros o detento cumpre sua pena deve ser suficiente para construir um exemplo. Porém, o mais importante, sem dúvida, é que esse controle e essa transformação no comportamento são acompanhados de uma formação de um saber dos indivíduos. O que ele quer dizer com isso, formação no saber? A partir do momento que você confina pessoas, segrega pessoas, e você, vamos dizer assim, atribui rotinas para elas, e você analisa o comportamento delas, você tem uma forma de saber, de conhecer cada indivíduo. É isso que ele chama de forma de saber. Durante todo o tempo da detenção, o comportamento do condenado será anotado dia por dia. Os inspetores que visitam a prisão toda semana deverão tomar conhecimento da conduta de cada um, designar aqueles para os quais será pedida a graça. Organiza todo um saber individualizante que toma como campo de referência não tanto o crime cometido, mas a virtualidade de perigos contidas no indivíduo e que se manifesta no comportamento observado cotidianamente. A prisão funciona aí como um aparelho de saber. De saber. Prisão como aparelho de saber. Esse controle diário da rotina de cada um leva a possibilidade de afirmar que a prisão também é um aparelho, uma máquina de saber, de você aprender com aquilo que é a individualidade de cada um.
Ele faz a comparação desses modelos com os castigos imaginados pelos reformadores. Ó. Entre esse aparelho punitivo proposto pelos modelos Flamengo. Modelos Flamengo seria esse de Amsterdã, né, holandês e belga. Modelos Flamengo. Inglês e americano. Pode-se estabelecer alguns pontos de convergência e disparidade com aquelas formas de punições estabelecidas pelos reformadores. Os pontos de convergência. O autor cita o retorno temporal da punição. Isto é, não se pune, portanto, para pagar um crime, mas para transformar o culpado. O castigo deve levar em si uma certa técnica corretiva. No tocante às divergências, pode-se afirmar que o ponto diferencial dos modelos é no procedimento de acesso ao indivíduo, na maneira como o poder punitivo se apossa dele, nos instrumentos que utiliza para realizar essa transformação. É na tecnologia da pena e não no seu fundamento teórico. O fundamento teórico seria o quê? Corrigir. Para os reformadores, o papel do criminoso na punição é reintroduzir, diante do Código dos Crimes, a presença real do significado, reativar, desse modo, o sistema significante do Código, fazer funcionar a ideia de crime como sinal de punição. É com essa moeda que o malfeitor paga sua dívida com a sociedade. A ideia da punição é que a pessoa entre lá, se corrija e volte e seja reinserida na sociedade, pagando dessa forma a dívida que ele tem com a sociedade no momento que ele cometeu o crime. Nos modelos anglo-saxões, diferentemente desse que eu falei, que é na ideia dos reformadores, o aparelho da penalidade corretiva age de maneira totalmente diversa. O ponto de aplicação da pena não é a representação, é o corpo, é o tempo, são os gestos, as atividades de todos os dias. A alma também, mas na medida em que é série de hábitos. O corpo e a alma, como princípios dos comportamentos, formam um elemento que agora é proposto à intervenção punitiva. Ou seja, o que se procura reconstruir nessa técnica de correção não é tanto sujeito de direito. Os reformadores queriam um modelo punitivo que reconstruísse o sujeito de direitos, ou seja, reinserisse ele na sociedade como sujeito de direitos. No caso desses modelos inglês e americano, o que se procura com essa punição é o sujeito obediente. O indivíduo sujeito a hábitos, regras, ordens, uma autoridade que se exerce continuamente sobre ele e em torno dele, e que ele deve deixar funcionar automaticamente. É muito mais parecido com o dispositivo disciplinar, com a disciplina, que a gente vai ver na próxima aula. Surge assim, entre o indivíduo que é punido e o poder que pune, uma relação peculiar. O agente de punição deve exercer um poder total, que nenhum terceiro pode vir perturbar. O indivíduo a corrigir deve estar inteiramente envolvido no poder que sobre ele é exercido. Nada mais é do que o segredo e autonomia no exercício do poder de punir. Inglês e americano. Com essa questão de treinamento aí do indivíduo, tá? Do condenado, né? E da obediência, né? Que lembra um pouco Weber, né? Na aula passada. O medo. No caso aqui, a obediência é pelo medo também e pela vigilância ininterrupta. Tá? A gente vai desenvolver. Esse modelo contrasta com o modelo ideal dos reformadores. E aqui eu vou finalizar a aula, resumir esses 3 modelos que eu apresentei para vocês de punição. Tá? De formas de punição, dispositivos punitivos. Que a gente pode chamar de 3 tecnologias de organizar o poder de punir. Primeiro é o suplício.
se apoiava no direito monárquico, a punição como cerimonial de soberania. Ela utiliza as marcas rituais da vingança, né? Vingança do rei. Sobre o corpo do condenado. E estende sobre os olhos dos espectadores um efeito de terror ainda mais intenso, por ser descontínuo, irregular e sempre acima de suas próprias leis. Irregular. O segundo, a segunda tecnologia de organizar o poder e punir, que é dos reformadores. Punição como um processo para requalificar os indivíduos como sujeitos de direitos. Por último, que é o que ele chama, Foucault chama de, não de prisão, mas projeto da instituição carcerária. Então, uma concepção. Anglo-saxão, que daí, claro, quando eu dei para vocês o modelo Flamengo, os modelos flamengos, que é o holandês e o belga, é para dizer que desde aquela época já existia modelos de prisão que trabalhavam com que impunham esse princípio do trabalho obrigatório. Depois tiveram esses modelos que se desenvolveram na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é o Philadelphia inglês, que são os modelos anglo-saxão, da onde é mais parecido e mais similar a esse terceiro projeto, terceira tecnologia de organizar o poder e punir, que é esse projeto de instituição carcerária, que significa a punição é apreendida como uma técnica de coerção dos indivíduos. Ela utiliza de processo de treinamento do corpo, aqui, ó. Sobre a forma de hábitos no comportamento. E ela supõe a implantação de um poder específico de gestão da pena, que é esse controle diário das atividades. Temos esses três modelos, essas três tecnologias do poder e punir. Tá? Na próxima aula eu vou explicar por que o modelo da prisão ou da instituição carcerária foi o que prevaleceu sobre o do suplício e dos reformadores. Tá? Alguma pergunta vocês têm por hora? Não? Então é isso. Na hora que vem eu retomo. Você pode falar. Diz que o projeto da instituição carcerária foi sobreposto aos reformadores dos suplícios. Mas, de certa forma, os reformadores ainda não isso, na verdade. Se tem hoje os reformadores do projeto de instituição carcerária, depois da nossa legislação. Hoje sim, você pode dizer que sim. Mas o que ele quer dizer é que pese os ideais reformistas serem aplicados ao sistema, né, à justiça criminal ainda hoje, a forma de punição estabelecida na reforma humanista não era a pena de prisão. Porque a prisão, na verdade, era a última, não era essa, porque feriu o principal princípio deles, né, que era a individualização das penas.
a principal questão. Eu posso dizer que então a aplicação da prisão era a última ratio. Vem daí ou não? Não vem daí, não. Eles nem consideravam, não era que era a última ratio, não, eles nem consideravam, porque... É como se fosse. Não, mas eles não consideravam. O projeto deles era para outro tipo de punição. Obra pública, multa. Seria a questão... Não, aí que você vai... O que você quer dizer com regredir? Na verdade, Foucault vai explicar por que o projeto de instituição carcerária foi o que acabou se desenvolvendo, porque é o que mais está de acordo com as relações econômicas, com os interesses econômicos, com os modos de produções subjacentes àquela época, que é o início um pouco antes da Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial ele ainda tem mais sentido de ser, que é uma forma... Na verdade, o que ele busca, isso aqui é um dispositivo de poder, que se aplica para prisão, para hospitais, para escolas, ele vai militar, estatais e privadas. Esse dispositivo do poder, o que ele faz? Ele vigia a pessoa de forma a treinar, deixando ela cada vez mais submissa, politicamente e economicamente útil. É isso que ele quer fazer. A mão de obra mais barata. Não mais barata. É treinar indivíduos para serem mão de obra. É antes disso, entendeu? É essa a ideia. E a prisão como dispositivo disciplinar, da forma como ele põe aqui, que é diferente da forma como ela é hoje, justifica a sua adoção majoritária aqui. É isso. Tá? A estrutura social, que nem a primeira coisa que eu falei, a estrutura social subjacente, que é o desenvolvimento do capitalismo comercial e industrial, necessita de mão de obra treinada para se desenvolver. E com excesso, acumulação de riqueza pela burguesia, excesso de mão de obra com o crescimento demográfico, né, você necessita do quê? De um dispositivo que treine as pessoas. Isso se dá na prisão, isso se dá na escola, isso se dá no hospital, isso se dá em tudo. Daí a questão das obras públicas, As obras públicas não estão ligadas a esse modelo, então a essa tecnologia. Então, você treinar o indivíduo para mão de obra, escolas, hospitais, empresas... Não, a escola é uma forma de se treinar o indivíduo, assim como a prisão. Esse dispositivo disciplinar, ele de poder, ele transcende a prisão, entendeu? Ele vai para todas as instituições. Todas. É por isso que eles queriam um projeto de algo que seja mais generalizado em tudo. Da criança ao jovem. Isso, tudo. Em toda a sociedade. Ao manicômio. Exato. Essa forma de controle. Toda forma de controle social. Voltada para a economia. Sim, né? Não é só voltada para a economia, né? É voltada para o aumento do potencial econômico do cada indivíduo e a redução da marginalidade. Poder político. É o binômio docilidade, utilidade, e a diminuição e o aumento da docilidade do corpo. Agora me fugiu em termos políticos, entendeu? E controle de qualquer tipo de ou de... Ele nem chega nesse ponto, mas né? A escola, a criança entra na escola, ele dá, né? Tal hora, né? Ela tem que se apresentar, está em tal espaço, de acordo com a nota que ela está em tal sala, ela tem que, quando o professor chega, ela tem que levantar, bater continência, naquele momento pegar o lápis. É uma coisa assim absurda, de ramificado que é o dispositivo disciplinar, essa tecnologia, por isso que eles chamam de tecnologia. Isso daí vai se expandir, é que a gente fala da prisão aqui, né? Mas ela transcende a prisão, ela sai para tudo. Que é o que a gente vive hoje, né? E daí depois, na aula que vem, eu vou falar da questão do Big Brother, né? Do panóptico, que seria o modelo ideal de dispositivo disciplinar. Entendeu? Então, a parte final acho que é mais interessante. O começo, mas é que a gente tem que saber tudo isso aí para entender o final. E também porque vai cair na prova. Não é. Nós estamos sendo... Né? Também estamos sendo utilitaristas, né? Certo.
Tá bom? Valeu, obrigado a vocês pela paciência.